Olá, pessoal, aqui no programa Jangada Cultural, eu, Flaudênia Mendonça. Olha, é uma honra receber essa pessoa, assim, para mim, particularmente e culturalmente, é a referência, né? O André Luiz Nakamura, diretamente da capital nacional do folclore, Olímpia, São Paulo. Ele, escritor, né? Ele vai falar sobre esse livro, Espíritos Vadios, que o nome, ó, já chama a atenção. Olha, você tem que ler esse livro. Vamos falar dele. Ele vai dizer a pessoa dele, ele vai dizer as qualidades, que são muitas, desse ser humano maravilhoso. André Luiz Nakamura, escritor agora, folclorista, pesquisador da cultura popular, advogado. O que mais, André? Oi, minha querida Flaudênia, é uma grande alegria estar por aqui. E agora eu sou escritor apenas, né? Eu já tive o grande prazer de ser procurador jurídico da Prefeitura de Olímpia. Eu exerci várias funções, né, lá, como presidente de comissões de concurso, de comissão de licitação, mas acho que o que foi mais apaixonante para mim foi ter participado do Festival do Folclore, né? Eu trabalhei com o professor José Santana durante muitos anos, né? Uma honra, né? Nossa, uma Demais. honra, um prazer, um grande professor, uma grande influência, uma presença que eu agradeço sempre muito ter podido conviver com ele. É, né? Interessante, né? O professor Santana materialmente não está entre nós, mas a gente sente a presença dele muito forte na gente, quando tem um festival, nas lembranças, nos estudos, nas nossas pesquisas, né? É muito forte, né, André? Muito, né? É sempre. É algo assim que eu costumo dizer que eu não ouço mais a voz dele, né? Mas o diálogo, de alguma forma, continua. Por saber, por conhecer o modo do professor Santana pensar sobre algumas coisas, o modo como ele considerava algumas situações, a forma dele ser, dele agir, o diálogo continua de algum jeito, porque eu, por conhecer um pouco da forma como ele pensava... Aí você foi um privilegiado, viu? Privilegiadíssimo, porque é como se eu obtivesse as respostas, eu sei mais ou menos o que ele me diria em algumas situações. O diálogo continua, e principalmente na festa do folclore, é como se ele estivesse ali, assim, né? Foi o grande professor, a grande influência que eu tive, porque além de um exímio folclorista, o professor José Santana, ele era um profundo conhecedor de gramática, de literatura, de etimologia, enfim, um professor incrível, um privilégio, um presente que eu tive, assim, do que eu pude aprender com ele sobre cultura popular, sobre a língua portuguesa, né? Foi assim um professor incrível ali, uma influência, uma inspiração, um exemplo a se seguir, marcante, assim. Marcante, e contando que você, né, teve a responsabilidade de fazer o livro do FEFOL, o anuário, né, que é uma fonte de pesquisa, muita responsabilidade. Nossa. Você deu de conta. Eu espero que sim, de alguma forma, Flaudênia, porque de fato talvez tenha sido muito difícil, assim, né, porque o professor José Santana, ele tinha um conhecimento tão amplo da cultura brasileira que era impressionante, né? Pessoas no Brasil todo ligavam lá pra gente, né, no departamento de folclore, para perguntar para ele, às vezes, coisas relacionadas à própria cidade de onde a pessoa era, sabe? Ligavam para ele para perguntar. Então, ele tinha um conhecimento muito grande do folclore brasileiro. Folclórico inigualável, né? Inigualável. E ele, ao criar o Festival do Folclore, ele inicialmente ele percorreu o caminho inverso aos pesquisadores, de um modo geral. Que os pesquisadores, o que eles faziam? Eles percorriam, né, os lugares para conhecer. Ele fez com que várias manifestações folclóricas fossem para Olímpia, né? Antes dele ir conhecer os lugares, né, os fenômenos folclóricos, as manifestações, ele levou lá para Olímpia. Ele reuniu lá várias delas, depois que ele se aprofundou nas pesquisas, né?
Muito interessante, né? Uma característica Isso aí. interessante essa dele. Ele começou percorrendo o caminho oposto. Ele realizou esse evento que reuniu o maior número de manifestações folclóricas do Brasil. Mas é interessante você falando isso aí, que ele foi inteligente, né? Como sempre, né? Ele levou até vocês, né? Levou para a população lá de Olímpia tomar consciência do que é folclore, do que é cultura popular. É onde é a frase do Fefol ainda hoje perpetua, que é onde o Brasil se encontra, né? Onde o Brasil se encontra, porque eu me lembro dele dizendo que mesmo que um estado específico não estivesse representado por algum grupo ali, outros grupos ali presentes realizavam as manifestações do estado que não havia enviado algum representante, né? Por exemplo, vamos citar o Terra da Luz, né? Por exemplo, se não estivesse um grupo do Pará ali, o grupo Terra da Luz apresentava Lundu Marajoara, por exemplo. Então, né, mesmo não tendo representantes de todos os estados, as manifestações de todos os estados eram realizadas ali. É bem ali. lembrado que lá, quando os primeiros anos que eu fui para a Olímpia, a gente tinha um show Meu Brasil Brasileiro, que tinha todas as manifestações folclóricas das danças, né, gaúcha, a gente dança. Ó, o cearense dançando gaúcho lá em Olímpia. Olha que muito incrível, interessante, né? É verdade. Muito interessante. E eu me lembro, né, dessa apresentação da Paraíba. Chachado, eu me lembro dessa apresentação do Terra da Luz, né? O professor Freitas também inesquecível, né? O professor Freitas é aquela presença que ainda é sentida em Olímpia quando o Terra da Luz se apresenta lá. Pois é, gente, eu não posso deixar de aproveitar, né, esse momento da resenha com o André é um sabedor da cultura, né, e sem deixar de falar do Fefol, né, que é muito marcante para nós, né, muito marcante. Foi onde a gente se conheceu, o folclore nos deu os amigos verdadeiros, né, as amizades verdadeiras que a gente tem. E o André, né, com Terra da Luz, então a amizade se fortalece cada vez mais. É uma afeição que só cresce, né? Assim que mesmo que a gente não se encontre todos os anos, né? Assim, a distância não separa uma amizade verdadeira, amizade verdadeira, né? Aí, gente, o André vai falar agora do livro, né? Que ele fez, escritor chique, bem. Espírito Vadios, né? Ele vai falar sobre o livro. Aí depois eu quero que ele diga, que é uma curiosidade minha, ele como leitor vai falar do próprio livro dele, entendeu? Ele vai falar agora como autor. Ah, sim. Diga lá, como é que você chegou a escrever? O que te levou a escrever Espírito Vadios? Volume 1, né? São 3 volumes, né? Eu estou lançando o primeiro, né? O volume 1 é o Antros de Raposas, né? Mas existem mais 2 volumes, né? Porque Flaudênia foi assim, eu sempre trabalhei com textos, né? Inicialmente com o professor Santana, né? Assim, na revista do Folclore, no anuário, a gente tratando da cultura popular, escrevendo artigos sobre o folclore brasileiro, sobre danças, sobre lendas, né, sobre os mais variados temas, né? Então eu sempre trabalhei com textos, inicialmente com o professor José Santana e depois como advogado, né? E também cheguei a trabalhar como jornalista, né, em jornais de Olímpia, também lidando com textos, né? Mas sempre, vamos dizer, textos técnicos. Eu nunca tinha me aventurado na ficção, né? E eu me lembro do professor Santana, ele coletava contos folclóricos, né, em Olímpia. E era muito interessante porque, apesar do domínio verbal que ele tinha do idioma, né, um grande conhecedor da norma culta, né, da gramática, ele coletava os contos e reproduzia da forma como tinham sido narrados. Ele transcrevia ipsis literis, da forma como era dito, assim, sabe? Ele não corrigia, entre aspas, né? Então ele tinha esse conhecimento grande
né, enorme da gramática, mas ainda assim ele era fiel à forma como os contos eram cantados. É assim, Né? tanto a escrita como a falada, né? Ele respeitava, né? Sim, ele gravava, né, os contos ali e depois reproduzia fielmente, do modo como tinham falado, né? Com erros, entre aspas, de português ou não, né? Então, um contato inicial que eu tive com a ficção foi dessa forma, né? Aí, depois, como advogado, como jornalista, então, mas eu sempre lidava com textos assim técnicos, à exceção desses contos folclóricos, né, que eu participava como professor, né, eu acompanhava, eu às vezes ia e gravava, né, contos em oportunidades que ele não podia ir. Então, eu vou dizer que o contato inicial que eu tive com a ficção foi por meio da cultura popular. E depois continuei a trabalhar com textos, né, mas com textos técnicos, né, jurídicos, jornalísticos. E em 2019 eu tive um problema de saúde muito sério, né, e uma coisa estranha lá, uma tuberculose meningocócica, uma coisa assim, uma neurotuberculose, uma coisa Me lembro demais. terrível, né? Graças a Nossa, Deus. graças a Deus eu digo que eu Superou, fui. vitorioso, né? Foi uma ressurreição, né? Porque eu me Exatamente, lembro. foi, a gente acompanhou. Nossa, um terror. E assim, fiquei em licença médica há muito tempo, né? E aí, vencida né, essa luta, né? Então foi uma forma de agradecimento, assim, sabe? Eu resolvi me aventurar na ficção como uma maneira de manifestar gratidão, sabe, aos amigos, aos parentes, amigos, às pessoas que torceram por mim. O objetivo é entreter, assim, com o livro. Não há uma preocupação com a forma, né? Não é algo assim que o objetivo é mais divertir, né? É como o professor Santana dizia assim. Ele brincava, ele dizia assim, não, sem literatices. Vamos reproduzir o modo como os contadores das histórias narram fielmente, né? Ele brincava sem literatices, entre aspas, né? O professor Santana, né? Eu também tive a honra, né? Nos anos que a gente foi, de conviver com o professor Santana, conversar muito com ele. Ele era uma pessoa muito, muito aberta, muito disponível, né? Nossa. Muito disponível. Então a gente aprendeu muito com o professor Santana. Então ele respeitava o linguajar de cada um, a nossa cultura, né? Né? Olímpia, ele faz referência à cultura de cada um e tem o respeito, né? Muito, e sem dúvida eu me lembro de inúmeros momentos, né? Com o Terra da Luz se apresentando e a gente ali embaixo assistindo, ele, né? Uma interação muito bacana, assim, né? Ele muito querido, né, pelos grupos, né? E assim, depois eu decidi, assim, sabe, como ele falava, sem literatices, né, produzir esse livro com o objetivo de entreter, de fazer rir, né? Porque assim, às vezes que eu pensei em lidar com a narrativa, era algo assim meio distante, né? Mas aí nessa ocasião que eu brinco aí dessa ressurreição, houve esse objetivo de entreter, uma forma de agradecer, né? Aí foi em 2019, eu escrevi, ficou pronto nessa ocasião, né? E cheguei até a imprimir alguns volumes, alguns exemplares, né? Mas seria algo assim, como é que eu vou dizer, mais caseiro, seria, né? E depois uma coisa informal, né? Era mais informal, era algo assim mais pros amigos, pros parentes, né? Aí depois eu desisti, né? Acabei engavetando e aí recentemente que decidi concluir, né? Assim, o desejo veio à tona, né? Veio, se sentiu assim, inspirado. sabe? Foi assim, de repente, eu tinha desistido
né, por uma perda que eu tive muito grande, com o falecimento da minha mãe em 2021, eu acabei deixando, assim, acabei perdendo o entusiasmo. Aí, Mas até por ela recentemente, também, né? Você impulsionou a escrever também, eu acredito, né? foi, depois de um tempo, sim, eu engavetei, né? E aí, durante esse ano, assim, sabe, em um momento, assim, que eu tive como tive consciência da morte, não medo. Eu tive consciência da morte no momento, numa noite, assim, lá. Aí eu disse a mim assim, eu falei, eu preciso terminar, eu preciso É como a publicar. gente diz aqui no Ceará, caiu a ficha, Caiu. bateu a real. É, caiu o poste, o orelhão, caiu tudo. Mas aí eu pensei, falei, não, eu vou fazer assim. Eu depois disse assim, eu tinha feito um acordo com Deus na ocasião em que minha mãe estava doente, né, daquela pandemia, nem gosto de lembrar disso, uma coisa a ser esquecida mesmo, né, essa pandemia. E aí eu disse a mim assim, não, eu fiz um acordo com Deus, ele não cumpriu a parte dele, mas eu vou cumprir a minha, né, e decidi publicar o livro agora, porque antes tinha sido algo caseiro, informal, e agora está publicado, disponível o livro impresso, né? O primeiro volume, né? O primeiro volume é Antros de Raposas, e logo os outros dois vão sair, né? Dê só Né? um prefáciozinho aí do livro aí, para os nossos amigos aí que estão Ah, sim, estão nos prestigiando aí, É, do livro. é um romance como é que eu vou dizer? É um escracho, é uma esculhambação. Adoro esculhambação. Porque, na verdade, o objetivo era e é fazer rir, né? É. Então, E é bom rir, sorrir da gargalhada, é maravilhoso. Da gente. Daniela Caetano, né? Diz alegria cura, né? Exatamente. Aí eu fiz assim algumas revisões, né? Porque estava lá engavetado, né? Aí decidi publicar, né? O primeiro volume né, já está disponível aí, também impresso, né, pela editora Salva do Rio de Janeiro, né? E os próximos dois volumes, o volume 2 é o Fogo na Fornalha e o volume 3 é Carcaças de Feras, logo vão sair aí. É um romance, né, que se passa no Nordeste, especialmente na Paraíba, né? É um conflito vamos chamar entre cartéis, né? Podemos dizer mafiosos até. É um conflito ali entre mafiosos, né? Pelo poder, né? Em algumas cidades da Paraíba, que eram dominadas por dois coronéis. E esses dois temidos coronéis falecem e aí deixam esse legado pelo qual vai haver uma disputa muito grande, né? E essa disputa envolve hackers, profissionais do sexo, pais de santo, mentalistas. Então existe esse confronto aí entre familiares, né, desses coronéis. Aí, no caso, as viúvas deles e o irmão de um deles entram ali numa disputa, numa guerra sem regras ali, né? Pelo poder. E nesse meio aí tem toda a sorte de trapaceiros e vagabundos envolvidos nessa disputa, agentes públicos corruptos, né? Advogados, malandros, pais de santo também aí, alguns malandros, né? Então tem toda essa coisa bem brasileira aí, né? Inclusive uma presença muito perceptível da cultura popular, né? Muito no bom. decorrer do livro ali existem Tinha muitas que ter, né, referências. André? Tinha que ter, né? Sim, e a ficção é na Paraíba, né? Você pensou em João Pessoa,
Foi lá para Paraíba. Inclusive você foi por lá antes de chegar aqui no Ceará, né? Estive, porque a trama se ligação passa com o livro, né? em várias cidades, porque esses coronéis, né, a que eu me referi, são coronéis modernos, vamos dizer assim, porque eles são, de fato, saídos do meio militar, né? Mas eles têm todas as características dos coronéis tradicionais aí, Tradicionais, né? Do Do Nordeste brasileiro. principalmente daqui, né? Essas figuras aí que ainda existem, né, em alguns rincões do Brasil, mas esses coronéis são modernos, vamos dizer assim. Eles saíram do meio militar e levaram as patentes com eles, né? E são cidades fictícias, né? Da Paraíba. Cangaceiros, né? tem cangaceiros. Os cangaceiros fazem uma aparição ali, né? Tem Os também jagunços, né? Dito, antigamente os cangaceiros veio dos jagunços, né? Mas existe até uma referência muito sutil ao chamado novo cangaço aí, né? Mas uma referência muito breve ali, né? Um novo cangaço que não tem nada muito de novo, assim, né? É meio parecido com o antigo mesmo, mas sem ter arraigado nada, né? São, né? Aí, assaltantes aí, né? Como vocês chamam de novo cangaço, algo que nem é tão cangaço assim, né? Mas fazendo uma existem referência, uma referências. alusão, né? Existe uma cena breve que é mencionada ali, né? Mas as tradições estão presentes ali, né? Inclusive, assim, em algumas cenas existe a participação de grupos parafolclóricos, né? Inclusive o Terra da Luz, né? Oh, quanta honra! Me lembro de uma ocasião que na missa de Ação de Graças da Festa do Folclore, né? Todo ano existe a missa de Ação de Graças, né? Explica aí para os nossos... Sim, o festival, ele... Estão nos prestigiando aí, estão nos ouvindo. Explica aí, o FEFOL tem a missa, né? É a missa de Ação de Graças, que é... Porque, é única, né? Acho que é única no mundo, né? Essa missa. Porque tem canto, tem entrada, tem dança. Uma missa falando do folclore, né? Eu não soube de alguma parecida, assim, não, que tenha essa participação de grupos folclóricos ali, danças, né? Muito peculiar. Eu acho a missa muito peculiar. Muito interessante. Tem ali uma confraternização muito bacana, né? Porque inicialmente o festival era do segundo domingo de agosto ao terceiro, né? E na maioria das vezes, né? E a missa de Ação de Graças era no sábado, né? Que antecedia aí esse período. Mas agora a festa passou a se iniciar no sábado. Segundo sábado de agosto até o domingo seguinte, né? Mas a segundo domingo, no caso, né? Até o segundo domingo de agosto. Mas a missa de Ação de Graças continua, né? E eu me lembro de uma situação em que o Terra da Luz estava ali, né? Se apresentando, dançando um chachado ali, né? Dentro da igreja, Dentro da igreja. Olha aí, gente, como é especial. Dentro da igreja. E, de repente, um dos dançarinos se entusiasma ali, dispara um tiro ali dentro da igreja, que aquilo recuou, né? Nosso diretor aí, Daniel, estava lá, né? Se lembra? Daniel Daniel deve se lembrar disso, né? Então, e essas situações são também... tem uma situação parecida relatada. Né? Marcou. Marcou demais, né? Tanto marcou que você botou no livro, né? Tem essa cena e outras parecidas, assim, que a gente fez lá. Alguns exageros até, mas... Muito bom. Mas não era com má intenção, né? Tipo, até uma vez houve até a dança dos orixás. Foi dançada lá dentro da igreja também. O Sabor Marajoara se apresentou, né? Marajoara. E... Belém do Pará. De Belém do Pará. Passagem, viu, gente? Os saborosos. Saborosos. Nossa referência aos saborosos do Pará, aproveitando, né? Então, e o Terra da Luz com o chachado ali, com tiro e tudo, o Sabor Marajoara dançando a dança dos orixás ali dentro da igreja. Então, é algo muito interessante, né? E isso também é lembrado em cenas do livro ali, né?
E assim, o romance, ele se desenvolve aí em torno dessa disputa pelo poder deixado pelos coronéis, né? E existem vários personagens, muitas tramas paralelas ali, né? Mas assim que eu não consegui editar, eu não consegui tirar nada ali. Tem muitos personagens, tem muitas cenas, né? É um deboche em alta dose, né? Realmente eu creio que... Olha, André Luiz não acabou debochado. Vamos ler o livro pra gente ver esse lado, né? Dizem que elogio em boca própria é vitupério, né? Mas eu acho que vão gostar, assim, porque o objetivo foi entreter. E assim, eu fiquei até contente de ter retomado, né, o projeto, porque, como eu disse, estava engavetado, eu não tinha perdido a motivação em razão dessa perda que foi a maior que eu enfrentei, né, da minha mãe, mas eu voltei a ter essa motivação esse ano. Que bom, né? Muito bom. E vamos publicar aí os isso aí, nós precisamos de você, né? Você sabe disso, né? Você reagindo aí, você sabe disso. Obrigado, Flaudeira, eu fico contente de saber. Lógico. Né? Olha, e é algo que já estava escrito, vamos dizer assim. Ficou lá, adormecido, e agora passou por revisões, né, na editora, tudo. Mas eu acho que é algo que fala, assim, que retrata a situação atual aí, né? A gente tenta demonstrar de alguma forma, apesar da ficção permitir que a gente aborde questões assim de uma forma ainda que debochada, né, vamos dizer assim, mesmo involuntariamente a gente mostra a realidade do que anda acontecendo na política, na vida do Brasil, né? Então pronto, quem está nos prestigiando já deu para entender um pouco aí, né, do livro, né, o volume 1, né? O volume 1 é um Antros de Raposas, né, que... Espíritos Vadios, volume 1, né, Antros de Raposas. Editora Salva, Olha do aí, Rio gente. de Janeiro, né, e eu estava lá na Paraíba, né, porque existem cenas em vários locais, inclusive existem cenas que se passam aqui no Ceará, ficção, né, Fortaleza, né? Mas existe, né? Mas tem um lado real, né? A gente mesmo sem querer acaba retratando. E no caso, por exemplo, eu estive lá na Paraíba, porque mesmo as cidades fictícias que são mencionadas no livro, como Campo das Brisas, Pontes Reais, né? Mesmo essas cidades fictícias, assim, eu me inspirei em algumas cidades para criá-las, né? Como, por exemplo, Conde, Cabedelo, Souza, várias cidades da Paraíba. E eu vou, assim, aos lugares, né? Como é que eu Você posso esteve dizer? Cabedelo Assim, agora, quando foi lá? Estive, eu fui Lindo, né? Você foi no passeio? Não, eu acabei, né, acabei indo por lá, fui para lá, fui para Conde, para Souza. Cabedelo é maravilhoso. Eu fui assim algumas cidades do interior ali, que mesmo... O Conde tem um né, grupo para folclore de lá, né? O Conde. Não tem, que já foi que eu para acho Olímpia? Que já, mas se desfez o grupo. Jacoca? O grupo Jacoca, mas É se de desfez. Conde, ele é de Conde, na Paraíba. Foi até capa. Eu acho que foi capa de 44, da edição 44. Eu acho que... Salvo engano, gente. Eu não me lembro exatamente também qual foi a edição, mas a cidade... Só né, um parênteses. O diretor está mostrando ali o tempo, mas eu tô cega. A conversa é tão boa, a resenha, né? Olha aí. Estamos chegando, já a resenha está maravilhosa. Olha, André, fica à vontade aí, se quiser acrescentar mais alguma coisa aí pra gente... sim. Eu assim, para concluir, finalizar, né, a nossa conversa. Para concluir o que eu estava dizendo, tão assim, eu vou... gente. Que bom saber, né? Eu vou aos lugares que, por exemplo, tem cenas que se passam em Maceió, tem cenas que se passam em Aracaju. Então, eu vou aos lugares, sabe, para sentir ali, né? Para
Assim, podem crer que eu estive nos lugares ali em que as cenas aconteceram. Mesmo as cidades fictícias são inspiradas em cidades reais, né? Reais. E eu, assim, pretendo logo lançar os 2 volumes, né? Eu espero que gostem. O objetivo é entreter, é divertir, né? A gente fala sobre Como é que tá sendo a folclore, né? expectativa do volume 1? Como é que tá? Olha, Legal? a receptividade está sendo boa, porque Ai, inicialmente foi bom. publicado apenas a versão eletrônica, né? Agora que está sendo lançado A o livro física. impresso, né? Que já está disponível aí, né? E eu espero que gostem, né? Vir também aqui para o Ceará, além do prazer de encontrar com os amigos do Terra da Luz aqui, né, com o pessoal, também porque cenas se passam aqui. Então nessas revisões, então eu venho para sentir o lugar, Pra assim, sentir sabe? muito Né? bom, Para transmitir uma energia ali Energia. de realidade, assim, sabe? Onde as cenas se passam, eu vou, assim, sabe? Para estar no lugar, né? Apesar de estar revisando, de estar corrigindo, mas assim, eu vou aos locais para me inspirar, né? Para concluir ali, né? Para concluir, mas é interessante, né? Que você primeiro usou o imaginário e veio para o real, né? Meu professor né? Santana, né? Veio pelo. Fazer a coisa contrária. Diga-se assim. Se eu entendi bem. Não é esse, ele é uma presença aí que continua vivo aí, né? Vivo nas melhores lembranças da gente, né? Gostaria, né? A gente vai ter que finalizar a nossa resenha aqui, mas nós estamos abertos, né? Você a voltar, o convite, né? A voltar aqui, né? Você a voltar aqui conosco, né? Sempre será bem-vindo, André. Nossa, aqui um prazer com a gente. ter estado aqui com vocês na Jangada Cultural. Um prazer enorme, Jangada uma alegria Cultural enorme. Da Associação Cultural Professor Freitas Terra da Luz e o Grupo Lente Digital, né? A parceria. Sim, aí, uma parceria firme e forte, graças a Deus, né? A gente está caminhando, as portas estão se abrindo e a gente não poderia deixar de passar a presença do André, né? Especialmente que veio aqui para o Ceará, né? Nos visitar e falar do livro dele, né? Que ele está agora nesse campo, né? Que pelo jeito, graças a Deus, as portas aí estão abertas, está indo tudo bem. E serviu também para ele se encontrar, né? Como ele tivesse saído do fundo do mar e abriu aqui, saiu do grande mergulho, né, André? Tá respirando, né? Muito bom, viu? Isso aí, é um prazer estar com vocês aqui. E agradecer demais, muito bom. Né? É uma parceria classe A, né? Diga aí suas redes sociais aí. André Luiz Nakamura DV é do Instagram, né? E André Luiz Nakamura no Facebook Ai, me esqueci. Me esqueci das outras aí. Acontece, né? Vai aparecer, a gente vai colocar nos caracteres, a gente coloca. E nos despedindo, né? As redes sociais do Terra da Luz, GP Terra da Luz, tanto no Facebook como no Instagram, né? E o Grupo Lente Digital também, né? No Instagram, no Facebook, em tudo, né? Então, um prazerzaço, meu amigo, né? Como a gente diz lá, né? Abração quebra-costela. Juntos, um abração quebra-costela a todos aqui. Tudo de bom. Cheiro. Um abração, obrigado, gente. Estamos com Deus. Amém. Gratidão pela vida.